Olá, tudo bem? Vou listar aqui os 5 sinais que mostram que a ferida da rejeição ela ainda está ativada em você. Vamos lá? Primeiro sinal, ó. A ferida da rejeição, ela nem sempre aparece como uma tristeza ou sensação clara de exclusão, por exemplo. Muitas vezes, ela se manifesta em pequenos comportamentos do dia a dia, moldando escolhas, relações e a forma como você enxerga a si mesmo. Você sente que precisa merecer amor o tempo todo? Você sente que precisa merecer amor o tempo todo? Tem essa sensação? Vamos entender, ó. Existe uma sensação constante de que precisa provar valor, de que precisa ser útil, perfeito, ou estar sempre disponível para ser aceito. Descansar pode gerar culpa e o afeto, e que parece algo que precisa ser conquistado o tempo todo. E quase sempre nunca é recebido. É uma luta constante, é uma busca constante por validação, né? E tem uma reflexão que eu separei aqui nesse ponto. O amor saudável não nasce do desempenho, tá? Ele pode ser encontrado de outras maneiras mais simples, ao invés de você estar ali se esforçando para ser visto, para ser aceito, para provar utilidade, né? Segundo ponto, vamos lá. Você evita se mostrar por medo de críticas? Quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, por medo de ser criticado, por medo de ser julgado, por medo de ser rejeitado? Vamos entender? Ideias, você tem desejos e você tem os talentos para isso. Mas você se esconde. Você pensa demais antes de publicar algo, falar em público ou demonstrar quem você realmente é. Então acaba perdendo oportunidades por esse excesso de auto-julgamento, por essa projeção. Será o que vão dizer? Será o que vão pensar? Tá tudo organizado, o projeto tá feito, mas você não coloca em prática justamente com medo do que o outro vai achar, né? E aí tem muitas frases que eu separei aqui que a pessoa, ela se questiona mentalmente. Veja, e se não gostarem? É a primeira. E se me julgarem? Melhor eu nem tentar. E aí, autossabotagem. O projeto todo, a ideia, o que mais? A organização do que a sua intuição já te mandou, você já recebeu o download, não acontece por quê? Por conta do trauma, não é verdade? E aí tem a reflexão para esse ponto que diz o seguinte, ó. Nem toda exposição termina em rejeição. Às vezes você se apresenta, claro, alguns podem não gostar, mas outros podem gostar e se familiarizar fortemente com você, com aquilo que você está trazendo, com aquilo que você está falando. Cada ser humano é único e todo ser humano é susceptível a erros, como também de acertos, não é verdade? É o famoso vivendo e aprendendo. Vamos para o terceiro ponto que eu achei bem interessante, separei aqui. Você interpreta silêncio ou distância como abandono? Ao mesmo tempo que é uma afirmativa, também é uma interrogativa. Também é uma pergunta. Você interpreta silêncio ou distância como abandono? Vamos entender? Uma mensagem sem resposta, alguém mais distante ou uma mudança de comportamento rapidamente vira uma história interna de que você gera aquele questionamento na mente. Será que eu fiz algo de errado? Nem sempre o outro está rejeitando você. Às vezes ele só está vivendo o próprio momento. E tá tudo bem. Desde quando, não é verdade? Você interpreta
uma ausência, ou até mesmo um esquecimento como uma rejeição, como a pessoa te rejeitou ou então te abandonou, não é verdade? E aí fica esse questionamento. Será que eu fiz algo? Meu Deus do céu. E aí fica aquilo na mente, né? Eu devo ter dito algo, eu devo ter feito algo, alguma coisa a pessoa não gostou do que eu porventura devo ter feito ou falado, enfim, né? E aí fica a reflexão para esse ponto. Nem toda ausência é desamor, entendeu? Como diz aqui, ó, nem sempre o outro está rejeitando você. Às vezes ele só está vivendo o próprio momento. E tá tudo bem. A ausência também a gente precisa entender que é o momento do outro para resolver alguma questão interna ou enfim. E nem por isso você vai morrer. Nem por isso você vai se descabelar porque que o outro não apareceu, porque que o outro não respondeu. Não interprete como rejeição. Mas se chegar a ter esse sentimento, essa sensação, então é porque a ferida da rejeição fortemente está ativada em você. Se faça esse questionamento. Vamos para o quarto ponto. Você se adapta demais para ser aceito? Se pergunte. Você se adapta demais para ser aceito? Muda de opinião? Diminui necessidades? Evita conflitos e tenta ocupar o menor espaço possível? Vou repetir, ó. Você muda de opinião com frequência? Você diminui as necessidades, evita conflitos e tenta ocupar o menor espaço possível. Isso é um forte indício de que você carrega a ferida da rejeição ainda fortemente ativada. Ou não tão fortemente, vai depender de como a sua reação a isso você percebe, né? Com o tempo surge uma pergunta silenciosa. Vamos ver qual é essa pergunta. Veja se você se questiona, ó. As pessoas gostam de mim ou da versão que criei para agradar? Pode se questionar sobre isso. Será que as pessoas elas estão gostando de mim ou da versão que eu criei para poder agradar? Da máscara, da persona, do personagem. Será que é comigo, essência? Ou é essa imagem fictícia que eu criei para poder agradar? E aí volta o questionamento, ó. Você se adapta demais para ser aceito? Você muda de opinião, diminui necessidades, evita conflitos e tenta ocupar o menor espaço possível só para fazer parte, só para ser aceito? Se questione. E aí vem a reflexão, ó. Pertencer não deveria exigir abandonar quem você é. Vou repetir. Pertencer não deveria exigir abandonar quem você é. Então se pergunte, você está se abandonando para caber espaços em caixas apertadas? Se sim, então fortemente você tem um grande indício de ter ainda a ferida da rejeição muito ativada, tá? Agora, identifique esses pontos em níveis. Como que funciona na sua rotina, no seu dia a dia? Vamos ao quinto e último ponto que eu separei aqui, bem interessante, sobre a rejeição. Você se rejeita antes que alguém faça isso. Veja só o que que a pessoa vai fazer. Desiste antes de tentar. Ó o ponto. Você desiste antes de tentar? Não envia a proposta, não inicia a conversa, não se posiciona. Vou repetir. Você se rejeita antes que alguém faça isso por você e para você. Olha só. Desistir antes de tentar. Isso é uma autossabotagem de rejeição. Então você já está se rejeitando antes de tentar. Não é verdade? Não envia a proposta. Se tem uma proposta para enviar, uma mensagem para enviar, uma proposta, seja o que for, não envia por quê? Porque automaticamente a ferida está tão ativada que faz você se rejeitar. É a autossabotagem.
antes de você tentar. Porque a mente já projeta. Se eu fizer, eu vou ser rejeitado. Então eu vou rejeitar primeiro antes que a rejeição do outro chegue até mim. E aí tem, ó, não inicia a conversa por medo de ser rejeitada e não se posiciona por medo de ser rejeitado. Vem aqui, toma aqui esse microfone, sobe aqui no palco, fala aqui essas palavras. E aí já a ferida já ativa. Não, 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 não. Vou ser rejeitado, não vão gostar de mim, não vão gostar do que eu falar, pelo amor de Deus. Veja, né? Ferida da rejeição. Gente, as feridas emocionais, rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, qualquer uma ferida emocional, essas são as principais. Mas qualquer uma, ela vai ativar um gatilho, né? E aí você vai trabalhando isso em você. Os medos, as dúvidas, né? As projeções do ego para tentar te proteger, só que acaba o quê? Danificando, né, o processo. E aí, veja, a lógica inconsciente pode ser. Você pode se perguntar assim, ó. Se eu me afastar primeiro, dói menos. É a lógica do ego, para tentar te proteger. Então ele diz, se afaste logo porque a dor vai ser menor, não vai nem doer. Então você não tenta, você não ousa tentar. Por quê? Por conta dessa super proteção do ego, que mais danifica do que ajuda, né? Reflexão. A autoproteção excessiva às vezes impede experiências que poderiam ser acolhimento. Vou repetir, ó. A autoproteção excessiva às vezes impede experiências que poderiam ser acolhimento. Quantas e quantas vezes eu mesmo recusei. Gente, a gente já percebe a ferida da rejeição na escola. Quando o professor chama para ir lá na frente, vem cá. Você mesmo, bem aí. Você sai do fundo, senta aqui na frente. Ai, professor, não vou não, não vou não, não vou não. Por quê? Ai, tenho medo. Vem aqui na frente, quando não é só sentar na frente, né? Que normalmente o escapista, né? Como fala, o que tem fortemente a ferida da rejeição, senta, quer ficar o máximo possível invisível. Invisível. Ele escapa das situações. E aí, eu me coloco, por exemplo, eu, né? Nunca que eu gravaria um vídeo desse. Nunca, nunca, nunca. Nunca gostava nem de tirar foto. Fui trabalhando, aí até que tá aqui. Faço live, dou aula, faço vídeo, enfim, né? E aí veja, ó. Curar a ferida da rejeição não significa nunca mais sentir dor. Vou repetir. Curar a ferida da rejeição não significa nunca mais sentir dor. Você vai sentir. Significa parar de usar a dor antiga como filtro para interpretar toda a vida. Significa parar de usar a dor antiga, a autoproteção, a superproteção do ego, baseada em um trauma, na ferida, né? Como filtro para interpretar toda a vida. Percebe onde é que começa o ajuste internamente? Ok, eu entendo que eu tenho essa fragilidade, essa dificuldade, esse trauma. Mas isso eu não posso levar para a vida toda, você não concorda? Seria até injusto comigo mesmo se eu continuar toda vez que exigir que eu me posicione de alguma forma e a dor vier, o trauma se ativar, o gatilho se ativar, eu vou dizer, epa, isso já me dominou por tempo demais. Agora quem toma as rédeas sou eu dessa situação. Então esse trauma, essa ferida, essa máscara, seja o que for, já perdeu sentido para quem eu estou hoje. E principalmente para esse grupo, né? De
que estuda a expansão de consciente, de coletivo desperto, né? Como diz o Cryon. Observe seus padrões com gentileza. Observe seus padrões com gentileza. Seu valor não começa quando alguém escolhe você. Ele já existe. Vou repetir para a gente finalizar esse vídeo. O seu valor não começa quando alguém escolhe você. Ele já existe, você já veio com ele. Entendeu? A mesma coisa eu digo para a crítica, se ela chegar a acontecer. Porque o que é uma crítica, um julgamento? Se você chegar a receber, você não vai se fechar dentro do seu quarto, na sua bolha e ficar ali. Você vai, pelo contrário, você vai primeiramente internalizar e entender. Ali é uma projeção que pertence somente àquela pessoa. É um ponto de vista baseado nas experiências que ela teve. Não tem nada a ver comigo. Até porque eu não nasci com ela, e mesmo se fosse minha irmã gêmea, né? Aquela pessoa não saberia o que tem dentro de mim, a minha essência. E também o que eu já vivi em outras épocas também, né? Tem isso, não é verdade? Então, o seu valor não é determinado pelo que o outro vai achar, ou pelo, não importa se positivo ou negativamente sobre você, ou sobre o que você for fazer ou for falar, enfim. Ele já existe dentro de você, é isso que na mentoria, né? Já aproveitando para falar da mentoria, além das feridas, a gente aborda. E essa é a primeira, né? A ferida da rejeição. A gente aborda esses pontos para que vocês entendam aonde é que tá ali e trabalhar naquelas sensibilidades que o ego foi ali, né? Acolhendo como superproteção, mas que na verdade só atrapalha ao invés de ajudar, certo? Logo em breve eu trago o próximo vídeo para a gente entender um pouco mais sobre a ferida do abandono. Olha, tá incrível. Te aguardo.